Olha só, eu criei aqui dentro do Gemini uma secretária pessoal que trabalha sozinha para mim. Ela consulta minha agenda, procura cobranças no Gmail e me entrega tudo o que eu preciso resolver naquele dia. Tudo beleza? Charrade aqui você aí. Então, bora! Isso aqui é o Gemini Spark. E neste vídeo, em apenas 12 minutos, eu vou te mostrar na prática como criar agentes assim, sem você precisar entender de programação. E depois que você configura uma vez, eles podem repetir esse trabalho sozinhos todos os dias. Antes da gente criar essa secretária, deixa eu te explicar o que é o Spark de um jeito bem simples. O Spark é uma área do Gemini feita para você criar pequenos robôs ou agentes que usam as ferramentas do Google para executar tarefas por você. E para entender como ele funciona, guarda isso. Ação igual ao quê? Habilidade igual a como? Programação igual a quando? Pronto, é isso. A ação diz o que você quer que o Spark faça. A habilidade ensina como você quer que ele faça. E a programação escolhe quando aquilo vai acontecer. Se você lembrar de o que, como e quando, você já entendeu a lógica inteira. E você não precisa usar as três sempre. Pode começar só com uma ação, testar o resultado e depois ensinar o seu jeito e programar quando fizer sentido. Eu vou começar pela ação e só um detalhe rápido. O Spark ainda está em fase beta, ou seja, em teste. Por enquanto, ele só aparece nos planos Google AI Pro ou Ultra. Então, se ele ainda não aparecer para você, não é erro. Eu já estou te mostrando agora para você ficar por dentro do que está vindo por aí. Em vez de tentar criar uma automação enorme logo de cara, eu abro uma nova ação e escrevo, em português normal, o trabalho que eu quero delegar. Nesse caso, eu peço o seguinte: consulte os compromissos da minha agenda, procure no Gmail as cobranças e os boletos importantes e liste os e-mails de hoje que ainda precisam de uma resposta, ignorando propagandas e mensagens sem importância. Repara numa coisa, eu não estou explicando cada clique que ele deve dar, eu estou dizendo qual resultado eu quero receber. Então lembra, a ação responde ao o que eu quero que aconteça. E aqui aparece a primeira diferença entre um chat comum e o Spark. Ele não fica limitado a responder uma pergunta. Ele pode consultar as ferramentas do meu Workspace e executar uma sequência de trabalho. Se você não sabe o que é o Workspace, é basicamente o conjunto das ferramentas do Google que você usa no dia a dia, como Gmail, Drive, Agenda e Google Docs. Depois de escrever o pedido, eu rodo essa ação uma vez. Nesse primeiro teste, o objetivo ainda não é automatizar, é descobrir se ele entendeu a tarefa e se o resultado realmente me ajuda. O Spark me entrega o resumo e eu confiro se ele encontrou os compromissos, as cobranças e os e-mails certos. Por exemplo, ele me mostra uma prévia. O Rodrigo perguntou: vamos almoçar hoje? Que horas a gente se encontra? Eu já entendo o assunto sem precisar abrir o Gmail e eu respondo aqui mesmo. Responde para o Rodrigo que está confirmado sim. Chego lá, 12 horas e 30 minutos. O Spark prepara a resposta do e-mail. Eu reviso, confirmo e pronto. Se alguma coisa não ficou boa, eu ajusto o pedido e rodo de novo. Presta atenção aqui, ó. Primeiro você faz funcionar, depois ensina o padrão e só no final automatiza. Senão, o Spark só vai repetir o mesmo erro todos os dias. Agora que a ação já está funcionando, aí sim eu posso criar uma habilidade. Pensa na habilidade como um treinamento que fica salvo. É ali que eu ensino como o Spark deve fazer aquele tipo de trabalho todas as vezes. Na minha secretária pessoal, por exemplo, eu defino o que tem prioridade, como separar agenda, cobranças e pendências, o que deve ser ignorado e em qual formato eu quero receber o resumo. Assim, eu não preciso repetir todas essas regras em cada pedido novo. A habilidade guarda o meu jeito de fazer. E olha como isso fica simples, eu não preciso sair dessa conversa, entrar em habilidades e criar um arquivo manualmente. Quando o resultado tiver do jeito que eu quero, eu peço ali mesmo: transforme este padrão numa habilidade. O próprio Spark monta as instruções e salva a habilidade para mim. E quando o resultado já está funcionando do jeito certo, aí entra a programação. Programação é o quando. E eu também não preciso configurar isso numa tela separada. Posso pedir ali mesmo: execute essa tarefa todos os dias de manhã antes de eu começar a trabalhar. O Spark cria e salva a programação. A partir daí, executa a tarefa sozinho e prepara o resumo para mim. Então,
Guarda esse mapa, porque ele serve para praticamente qualquer agente que você criar. Ação é o que, habilidade é como, programação é quando. Agora que você entendeu o processo completo, eu não preciso construir tudo de novo. Concorda? Eu vou te mostrar mais duas habilidades que eu criei. A primeira é um transformador de conteúdo para o Instagram. O problema aqui é muito comum. Você já gravou um vídeo, escreveu um artigo ou produziu um material completo, mas depois precisa parar tudo para transformar aquilo em conteúdo curto. Nessa habilidade, eu ensinei como o Spark deve analisar o material, encontrar o trecho mais útil e adaptar aquela ideia para vídeos Reels do Instagram. Então eu posso entregar o link de um vídeo ou indicar um roteiro no meu Drive, né? E pedir, transforme este conteúdo em um Reel de até 30 segundos com uma frase de capa, legenda e CTA. Repara na divisão do trabalho. A ideia, a experiência e o conteúdo original continuam sendo meus. O Spark assume a parte repetitiva, localizar o melhor recorte, resumir, adaptar o formato e organizar a entrega. Em outras palavras, eu penso, o Spark executa. E isso é importante porque nos meus testes o Spark funciona muito melhor quando recebe uma matéria-prima real do que quando você pede para ele ter uma grande ideia criativa do zero. Como o método já está salvo na habilidade, eu posso repetir o processo com outros vídeos sem precisar explicar de novo o formato, o tom e tudo o que eu quero receber. Uma produção longa pode virar vários conteúdos menores, mas o valor não está só em gerar mais posts, está em aproveitar muito melhor uma ideia que você já teve. Se essa explicação está te ajudando a entender o Spark de verdade, já deixa o like, porque isso ajuda demais o meu canal. O terceiro exemplo resolve outro problema bem comum: perder tempo escrevendo e reescrevendo mensagens até elas parecerem naturais. Eu criei uma habilidade chamada Escreva como Ricardo. Em vez de me entregar aquele texto genérico com cara de inteligência artificial, ela consulta exemplos reais da minha comunicação no Workspace. Aí identifica o meu vocabulário, o meu ritmo e a forma como eu organizo as ideias. Depois eu entrego uma situação real e peço, por exemplo, prepara uma resposta para este e-mail como se ela tivesse sido escrita por mim. E eu posso usar o mesmo treinamento para responder um e-mail, ajustar uma mensagem, escrever uma legenda ou melhorar um texto que eu já comecei. Mas repara, eu continuo decidindo o que eu quero dizer. O Spark reduz o trabalho de transformar essa intenção num texto pronto. Quanto melhores forem as referências e mais claro tiver o método dentro da habilidade, mais próximo o resultado tende a ficar da forma como você realmente escreve. E antes de enviar qualquer mensagem importante, eu reviso. O Spark prepara, mas a decisão final continua sendo minha. Depois de testar o Spark na prática, essa é a forma mais honesta que eu encontrei de explicar a ferramenta. Ele é muito bom para pesquisar, consultar arquivos, resumir, organizar, adaptar formatos e repetir processos. Mas eu preciso ser sincero com você. Não espere que ele tenha sozinho a sua experiência, o seu julgamento ou aquela grande sacada criativa. Você pensa no que importa. O Spark executa o que pode ser delegado. E isso também te ajuda a escolher boas ideias de agentes. Em vez de perguntar só, o que a IA poderia fazer? Olha para as tarefas que você repete toda semana, para as informações que precisa procurar em lugares diferentes e para os trabalhos que sempre seguem o mesmo padrão. Se você quiser criar o seu primeiro agente sem se perder, segue esta ordem. Primeiro, escolhe uma tarefa pequena, repetitiva e com um resultado fácil de conferir. Segundo, cria uma ação e roda uma vez. Vê o que funcionou e o que ficou errado. Terceiro, ajusta o pedido até o resultado realmente ficar útil. Quarto, transforma as regras que funcionaram numa habilidade. É isso que vai ensinar o seu padrão para o Spark. E quinto, só quando o processo estiver confiável, cria uma programação para ele rodar sozinho. Não começa tentando criar um agente que cuide da empresa inteira. Começa com uma tarefa que hoje toma 15 ou 20 minutos e que você consegue conferir rapidão. Pegou o código?
Quando essa primeira tarefa estiver funcionando, você vai entender a lógica e aí consegue combinar outras ações e habilidades com muito mais segurança. Você não precisa começar com alguma coisa complexa. Escolhe uma tarefa chata e repetitiva da sua rotina, testa uma vez e ensina o Spark a executar do seu jeito. Porque a proposta aqui não é deixar a inteligência artificial pensar por você, é liberar o seu tempo para você pensar no que realmente importa. E se você quiser aprender ainda mais comigo, o link dos meus treinamentos está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E se inscreve no canal porque eu vou continuar testando essas ferramentas e mostrando tudo aqui na prática. Valeu, tamo junto, fui!